Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilas? Vamos lá dar início aqui à nossa revisão dessa vez, essa revisão fantástica, sensacional aqui, momentos antes aí da nossa avaliação, um pouquinho para nos ajudar na prova que nos chega logo mais, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela questão número 1. Essa revisão eu vou compartilhar com vocês esse documento, né, da resolução dele. Tem 5 questões aqui, tá bom? Que fiz muito parecidas, né, no mesmo estilo, na mesma ideia do que vai aparecer para nós. Então, a gente estuda pelas listas que já vêm sendo compartilhadas há tempo e, além disso, agora mais aqui alguma resolução que possa ajudar vocês, beleza? Então vamos lá, olha só. Primeira questão aqui. Qual é a aceleração na bola abaixo se a sua massa é de 4 kg? Então tem aqui uma bolinha, certo? E tem um conjunto de forças, né, atuando sobre ela. Uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá e outra força para cá, tudo bem? Bom, a gente sabe que se essa bola estiver em equilíbrio, o somatório das forças é zero, portanto, não há aceleração, ok? Mas se ela não estiver em equilíbrio, ou seja, se eu somar as forças e não der zero, então ela tem uma aceleração, ok? Que pode ser calculada da seguinte forma, olha só. A gente sabe que a força resultante atuante num corpo quando ele não está em equilíbrio deve ser igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. E é daqui que vai estar a nossa resposta, caso o somatório dessas forças todas não seja zero. Porque se for zero, não tem aceleração, né? Então a resposta seria, bom, se eu somei as forças deu zero, qual é a aceleração? Zero, tudo bem? Mas vamos ver se dá zero as forças, ok? Então a gente tem duas opções. Se eu somar as forças e der zero a força resultante, então não tem aceleração, a aceleração é zero. E se eu somar as forças e não der zero, der qualquer valor, bom, aí eu consigo achar a aceleração por aqui. Vamos somar as forças e ver se dá zero? Olha só, vamos aqui ver. Eu tenho aqui uma força de 8 newtons para cima e uma força de 2 newtons para baixo, tudo bem? Bom, isso é a mesma coisa que uma única força de 6 para cima, certo? Eu pego 8 e subtraio do 2 para baixo. Então, vou representar aqui em outro formato, né? Vai ficar mais ou menos assim o nosso desenho. Vou ter uma única força aqui de 6 newtons para cima. Agora eu tenho uma força de 12 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda. Isso é igual a uma única força de 12 menos 4, 8 newtons para cá, para a direita, né? No sentido da maior força, tudo bem? Bom, melhorou o nosso desenho. De 4 forças, saímos para 2 forças, ok? Aparentemente ortogonais entre si, mas 2 não é uma. O nosso objetivo é sempre chegar a uma única força. Então, vamos lá. Como é que eu somo 2 vetores ortogonais entre si? Tudo bem? Basta que façamos um teorema de Pitágoras aqui, ó. O nosso vetor força resultante vai ser esse cara aqui. Vamos lá? E quando eu somo ele fazendo Pitágoras, vai me dar o seguinte, ó. Força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Portanto, essa força resultante ao quadrado é igual a 36 mais 64. Maravilha! 36 mais 64 é 100. Então, a gente vai ter que essa força resultante, no que eu tiro esse quadrado daqui, ó, ele passa na forma de raiz. Então, vai ficar raiz de 100 newtons. Portanto, essa força resultante vai dar raiz de 100 é igual a 10 newtons. Olha só que maravilha. A gente somou todas as forças e deu 10. 10 não é zero. Bom, se não deu zero, significa que esse corpo não está em equilíbrio. E se ele não está em equilíbrio, a força resultante deve dar igual a massa vezes a aceleração. Quanto é essa força resultante? Acabamos de encontrar que vale 10 newtons. Qual é a massa desse corpo? Ora, a questão nos deu aqui, ó, 4 quilos. Beleza? Então, vou colocar aqui. De quanto deve ser essa aceleração? Beleza? Dessa forma, basta resolver essa equação. Esse 4 que está multiplicando a aceleração vem para o outro membro dividindo, ok? A aceleração, portanto, vai ser 10 dividido por 4. Isso dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui está resolvida a nossa questão. Tudo bem?
resolvida a questão número 1 para nós aqui. Vamos para a nossa questão número 2. Ao se colocar um corpo de massa 30 quilos sobre o chão, esse corpo ali permanece em repouso. Desta forma, podemos admitir que o valor da força normal em newtons que a mesa exerce sobre o corpo é de... Ora, pessoal, então vamos aqui. Se eu apoio um corpo aqui sobre o chão, por exemplo, colocar essa caixinha, existem algumas forças agindo sobre ela. Primeiro é a força-peso, que puxa esse corpo para o centro da Terra, né? Podemos dizer de modo bastante superficial aqui, puxa para baixo, né? Beleza? Só que como ele está em equilíbrio, deve ter outra força que empurra ele para cima. Ele está apoiado em uma superfície. Todo corpo que está apoiado em uma superfície, aparece aqui para nós uma força normal, que é perpendicular a essa superfície. Se ele está em equilíbrio, ou seja, ele não sobe nem desce, significa que tudo que tem para cima deve ser igual a tudo que tem para baixo. Como só tem a peso para cima e só tem a normal para baixo, então a gente conclui o quê? Que o valor da força normal deve ser igual à força-peso. Tudo bem? Aí a questão pergunta para nós assim, ó, qual o valor da força normal que a mesa exerce sobre o corpo? Quanto vale a normal? Ora, a normal tem o mesmo valor da peso. Mas você sabe calcular peso? Sabemos, ora. Eu sei que peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração gravitacional. O peso, então, vai ser a massa, que é 30 quilos, vezes a aceleração gravitacional aqui, né, que vale sempre 10 na superfície da Terra, aproximadamente. Então, essa força-peso vai dar 300 newtons. Ah, Gustavo, mas você descobriu a peso e não a normal. Ei, mas a normal não tem o mesmo valor da peso? Então, se a peso é 300, a normal vale quanto? 300 newtons também. Acabou a questão. Só isso. Tudo bem? Então, vamos aqui neste formato. Ok? Para este caso, a normal é igual a peso, tá bom? Não significa que sempre a normal é igual a peso. Para situações como essa, em que um corpo está apoiado em uma superfície paralela ao solo, zero problemas, tá bom? A normal vai ser igual a peso se não tiver nenhuma outra força atuando ali. Vamos aqui dar sequência na nossa questão número 3. Temos aqui, se João tem 75 quilos e a Terra o atrai com que força? Primeira pergunta. Ora, com que força a Terra atrai João? A Terra atrai os corpos com aquilo que a gente chama de força-peso, certo? Que pode ser calculada pelo produto da massa vezes a aceleração gravitacional. Tudo bem? Então, a força-peso em João vai ser a massa dele, 75 quilos, vezes a aceleração gravitacional, que vale 10 aproximadamente aqui, dando para nós um valor de 750 newtons. Ok? Então tá aqui, ó, primeira pergunta respondida. Com que força a Terra atrai João? Segunda pergunta. Qual é a reação dessa força? E qual a intensidade dessa reação? Bom, a gente sabe pela terceira lei de Newton que toda ação gera uma reação, né? De mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e em corpos distintos. Vou desenhar aqui para nós. Olha só. Aqui a Terra, tudo bem? E aqui pode ser João, por exemplo. Vou colocar João aqui um pouco afastado da Terra, só para modo de ilustração, tá bom? Mas finge que ele está na superfície da Terra, beleza? Se a Terra atrai João, pessoal, se a Terra atrai João com uma força de intensidade e peso, então a reação é João atrair a Terra com a mesma intensidade. Eu coloquei um menos aqui só para dizer que tem sentido contrário. Com a mesma intensidade. Então, respondendo a segunda pergunta, qual é a reação dessa força? Ora, a reação é João atrair a Terra. Essa é a reação. Se a ação é a Terra atrair João, a reação é João atrair a Terra. Tudo bem? Com qual intensidade? Respondendo a terceira pergunta, com a mesma intensidade. Então, posso dizer que a força-peso, o seu módulo, né, a sua intensidade, tem o mesmo valor da menos peso, né? Mesma intensidade, vou colocar aqui, mesma intensidade. Significa o quê? Se a Terra puxa João com 750 newtons, como a gente calculou aqui, João puxa a Terra com quanto?
também com 750 newton, com a mesma intensidade, ação e reação. Tá bom? Vamos lá para a questão número 4. Em uma freada de carro, nosso corpo é lançado para frente? Essa é a pergunta. Você sabe que não, tá bom? Eu sei. Pelo senso comum a gente tende a pensar que isso é verdade. Tudo bem. Mas para ser lançado é preciso que exista alguma força impulsionando alguém para frente. É preciso que eu aplicasse uma força em você para frente, te jogando, te lançando. Isso não acontece. Quando o carro freia, ninguém te empurra para frente. Você apenas continua a ir para frente com um movimento que já era seu. Podemos pensar o seguinte: quando o carro freia, não é você que é lançado para frente, é o carro quem fica para trás, você só continua indo, tudo bem? Então a resposta aqui é, da primeira pergunta, não. Não é lançado para frente, você não é lançado, apenas continua um movimento por inércia, ok? Esse é o termo que a gente utiliza, por inércia, beleza? A tendência que o seu corpo tem de continuar o seu movimento que já era próprio. Nesse caso, um movimento em linha reta, com velocidade constante, um MRU. Então, ninguém te joga, você não é lançado, você apenas continua por inércia o seu movimento. Aí vem a segunda pergunta: qual a importância do cinto de segurança, então? Ora, o cinto de segurança ele vai te frear, ele vai exercer uma força contrária a ti. Você continuaria no seu movimento, beleza? O que diz a primeira lei de Newton? Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, certo? A não ser que uma força atue sobre ele, beleza? Então, quem faz essa força no caso? O cinto de segurança. Ele vai aplicar uma força para te frear nesse caso. Tudo bem? Para que você não continue o movimento aí em linha reta, de modo a se colidir contra o para-brisa do carro, né? E as demais equipamentos ali. E a terceira pergunta é: qual é a lei da física que está mais relacionada com este fato? A gente sabe que é a primeira lei de Newton, certo? Também conhecida como lei da inércia, certo? Então, aqui está para nós respondida a questão número 4. Beleza? E número 5. Se a Terra estivesse perto o suficiente de Júpiter, que tem massa milhares de vezes maior que a Terra, quem atrairia quem com mais força? Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, Júpiter, numa questão de mais ou menos proporção. Tá fora de escala, tá, pessoal? Não necessariamente é nessa proporção de tamanho, tudo bem? Mas aqui a gente tem Júpiter, o maiorzão, e a Terra, o menor. Beleza? Vou colocar aqui a Júpiter e aqui a Terra. Beleza? Bom, vou colocar mais ou menos aqui. Se a Júpiter atrai a Terra para o seu centro, olha só, vou colocar aqui. Qual é a reação? A reação é a Terra atrair Júpiter. Beleza? Com qual intensidade? Com a mesma intensidade. Isso é a terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade. Então, se Júpiter atrai a Terra também atrai Júpiter com a mesma intensidade. Ah, professor, mas Júpiter tem várias milhares de vezes a quantidade de massa da Terra. Tudo bem, isso não interfere no fato de que a força é a mesma, tá bom? Isso não interfere. Isso muda na intensidade geral da força. No final, quando a gente falar de gravitação, tudo bem, mas isso com toda certeza garante que a mesma força que Júpiter faz na Terra é a força que a Terra faz em Júpiter. Tudo bem? Então, quem atrai quem com mais força? Respondendo à pergunta posta aqui, ninguém. A força é a mesma. Quem justifica isso é a terceira lei de Newton. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Nossa revisão tem a ver com
esses conteúdos, ok? Obviamente, vocês devem ter percebido que isso não é um modelo padrão de prova a ser aplicado pra gente, tá? Tem alternativas, tem tudo mais, mas com toda certeza, tudo que foi discutido aqui vai ser discutido para vocês. Então, deem uma estudada, revisem, assistam o vídeo aqui, peguem os temas que foram tratados nessa questão, resolvam outras parecidas, estudem por cima, belezinha? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Aqui já é um roteiro muito seguro para nós, tudo bem? Pelo carinho e atenção, muito obrigado e até a próxima.